Na aula passada nós falamos sobre oferta no Código de Defesa do Consumidor. Agora vamos falar um pouquinho sobre publicidade, que é o objetivo de promover comercialmente um produto, tá certo? A publicidade, a informação, publicidade, oferta, tá certo? Então a publicidade, ela tá certo? Se a informação não for exteriorizada, não haverá publicidade e nem oferta. Tá certo? Então, o que o Código de Defesa do Consumidor trata? O que nós sabemos hoje? O que está acontecendo com a gente? Muita publicidade e muita propaganda. E aí a doutrina não sabe o que é, se são institutos distintos ou são institutos sinônimos. O Ian Benjamin acha que é diferente, o Risato Nunes acha que são sinônimos, tá certo? Nem o legislador fez diferença. Tá certo? O mais importante é que a propaganda ela influencia demais para o consumo. Quanto maior a propaganda, mais penetração a propaganda tem, tá certo? Maior é o consumo daqueles produtos. Quanto melhor a propaganda é feita, maior o consumo, tá certo? Por quê? A publicidade ela tem objetivos comerciais e a propaganda fins ideológicos, religiosos, filosóficos, políticos, econômicos, sociais. Tecnicamente não há diferença. Na prática, são consideradas expressões sinônimas pela jurisprudência, tá certo? Publicidade institucional e promocional, tá certo? O ministro Ian Benjamin aqui, ele faz na publicidade diferença. Na publicidade institucional, que anuncia a própria empresa e não um produto seu, tá certo? Na publicidade promocional, tá certo? Os objetivos são imediatos, uma publicidade para a demanda primária e para a demanda seletiva, tá certo? Para você ter noção do que é publicidade, para vocês não ficarem aí. Forma de controle da publicidade. Nós não temos controle da mídia, né, gente? A mídia ela é livre, até porque faz parte do baluarte, do alicerce da democracia. Mas nós temos o Conselho Nacional aí de Autorregulamentação Publicitária, para evitar o quê? Essas violências aí contra as crianças, os idosos, os negros, o universo infanto-juvenil, os valores morais, tá certo? Os hábitos. Então, quais são os princípios específicos da publicidade no Código de Defesa do Consumidor? Tá? Lá no artigo 36. A publicidade deve ser de forma veiculada que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal, tá certo? Então a ideia é é uma legitimidade da publicidade para que não haja o quê? Publicidade dissimulada, publicidade subliminar e publicidade clandestina, tá certo? Merchandising, que você vê na novela tá liberado, os programas tudo liberado hoje. Você vê as pessoas fazendo um programa e cheio de propaganda dentro daquele ambiente, entendeu? Sabe o que é? Hoje o que mais tem é propaganda subliminar aí, tá certo? Mas infelizmente isso já teve várias discussões lá nos Estados Unidos sobre isso, mas hoje não se ocupa mais por isso, porque hoje as empresas fazem isso de uma forma muito forte. A Coca-Cola, tudo que é tipo de empresa, entendeu? Faz esse tipo de propaganda, tá certo? Muito bem, outra informação importante para a publicidade. Princípio da vinculação da oferta à publicidade, tá certo? O artigo 30 prevê que toda informação ou publicidade obriga o fornecedor que fizer veicular ou dela a se utilizar. Então, a empresa publicitária que foi contratada, ela não está vinculada, quem está vinculado é quem contratou, tá certo? Quem contratou, tá certo? Então, publicidade enganosa, o julgamento aqui do STJ, publicidade enganosa aqui, ministro Luiz Felipe Salomão, tá certo? A empresa foi obrigada, tá certo, a cumprir o contrato que ela não quis cumprir, tá certo? Nesse caso aqui foi empreendimento divulgado e comercializado como hotel, mero residencial com serviços, não era um hotel, por exemplo, tá? Esse RESP aqui é o 1.1188.442 do Rio de Janeiro, ministro Salomão, 2013, tá certo? O mais importante é que o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, ele é muito claro, tá certo? Exigir o cumprimento forçado, tá certo? Da obrigação, aceitar o produto ou prestação de serviço equivalente, rescindir o contrato.
Para eles tem obrigação de fazer, tem pedido de liminar, multa diária. Então, a publicidade também, ela vincula, assim como a proibição da publicidade ilícita, tá certo? Publicidade enganosa, oferecendo coisas que não são verídicas, que não são produtos para criança, que não garante a segurança das crianças, entendeu? Que não garante a saúde das crianças, por exemplo, tá certo? Então você tem aí princípio da proibição da publicidade ilícita, princípio da veracidade e o princípio da não abusividade, tá certo? Inversão do ônus da prova também, tá certo? A inversão do ônus da prova é obrigatória porque o consumidor fica frágil, tá certo? Princípio da transparência na fundamentação publicitária, dados fáticos, técnicos, científicos que dão sustentação à mensagem no produto de alta qualidade. Então é qualidade por quê? Porque foi testado, tá certo? Publicidade de palco, tá certo? Por exemplo, entendeu? Essas publicidades que ficam fazendo no palco aí, entendeu? A ideia é que sempre vinculem, né? O dever da contrapropaganda. Se fez uma coisa errada, tem que se fazer uma propaganda para uma nova mensagem publicitária, tá certo? Para eliminar os vícios daquela veiculação publicitária, por exemplo, tá certo? O código tudo prevê isso, pode prever isso. Publicidade enganosa, quando é falsa, induz o erro ao consumidor, por comissão, por omissão, tá certo? Então você tem uma série de proteções, tá certo, para o código no âmbito da publicidade. Tá certo? Só para vocês terem uma noção que esse assunto não é simples, porque o consumidor ele é muito vulnerável. Você compra uma coisa, quando vai receber tem outro valor, porque estava o frete embutido, você nem sabia, tem que falar que o frete é do consumidor, tá certo? Então você tem aí uma série de situações em que o consumidor fica muito exposto por causa da publicidade enganosa e do exagero publicitário, por exemplo, tá certo? Nas grandes campanhas premiadas aí, tá certo? Os caras fazem coisas absurdas que na realidade o produto não oferece nenhum tipo de qualidade que estava veiculado lá. O cara parece tomando cerveja na praia, bem fisicamente. Cerveja não deve deixar ninguém bem fisicamente. Cerveja vai ficar barrigudo, ficar gordo, entendeu? O indivíduo tomando pinga e é feliz da vida. Não tomou pinga, tu vai ficar a ressaca dos infernos. Não tem esse negócio não, entendeu? Então esses produtos que passam imagem, que tudo são coisas positivas, mas que na realidade desrespeitam os valores psicológicos, ambientais, incitam violência, comportamento prejudicial ou ilícito, tá certo? Então você tem um monte de exemplos aí, tá certo? O artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, ele tem uma série de situações que vedam, por exemplo, assuntos ligados à etnia, ao sexo masculino e feminino, orientação sexual, situação econômica, origem socioeconômica, a profissão, orientação religiosa, orientação política, publicidade, não pode ter nenhum tipo que envolva esse tipo de comportamento, que ela vai ser considerada publicidade abusiva discriminatória, tá certo? O mais importante é a gente sempre estar preocupado, tá certo? Hoje nós estamos muito atacados pela publicidade, spam no seu computador o tempo todo, gente te ligando, oferecendo coisas o tempo todo, e isso razoavelmente até aceita, mas se começar a exagerar, você pode ajuizar uma ação no seu juizado especial civil da sua localidade, tá certo? Porque infelizmente nós estamos bombardeados de publicidade enganosa, tá certo? Grande abraço para vocês, pra você ter uma noção, para a gente ir fazendo o nosso cursinho de Código de Defesa do Consumidor aí. Um grande abraço para vocês.